Noite, começando a live, né? Estamos em lives quinzenais, mas mudanças aí para o mês de agosto. Em breve vou trazer notícias para vocês. Para finalizar as nossas lives do mês de julho, eu estou trazendo a Marcela, uma querida amiga, para a gente tratar um pouquinho da jornada do feminino. Oh, que legal! Neide, que você conseguiu entrar. A primeira vez é sempre a gente se confunde um pouco, mas fico feliz que você esteja aqui. Flá, seja bem-vinda também. Vocês vão ver lá na barra de ferramentas do Instagram, na parte inferior, que tem um aviãozinho, né? Uma setinha. Eu vou mandar para algumas pessoas agora, convidando essas pessoas. Se vocês puderem fazer o mesmo e chamar pessoas que vocês sentem no coração de vocês, que podem, né, acrescentar, que essa conversa que eu vou ter aqui com a minha querida amiga Marcela pode acrescentar, aí eu convido vocês a mandar esses aviãozinhos. Boa noite, Flá, querida. Muito bem. Sempre temos bastante lives, né? Isso tem sido muito legal, que é a possibilidade que a gente tem de trocar um pouco, né? De falar sobre determinados assuntos, trazer um pouco um conhecimento, no meu caso, que eu venho desenvolvendo na minha própria vida, mas também venho desenvolvendo a nível profissional. E aí trocar, a live é um momento onde vocês podem trazer perguntas, a gente pode interagir, e eu acho que isso é bem bacana, né? Vou aproveitar que vocês estão chegando e mais pessoas vão estar chegando. Enquanto as pessoas estão chegando, eu não sei se vocês chegaram a assistir a Jornada do Feminino parte 1, que na verdade eu já tinha como convidada a Marcela. Acontece que a Marcela teve Ô, Pie, seja muito bem-vinda, querida. Oi, Rê, seja muito bem-vinda. Marcela teve um problema e aí eu acabei trazendo essa primeira parte, né, dessa jornada do feminino sozinha. E agora hoje a gente conseguiu afinar para a Marcela realmente estar aqui. Ela teve um desafio aí há 15 dias atrás. Mas para vocês que estão entrando agora e de repente não viram essa primeira parte da live, não tem problema nenhum. Mas eu traço nessa live, você pode ir lá no meu canal do YouTube que você vai achar essa live, Jornada do Feminino parte 1. E eu conto um pouco da nossa história ancestral, né? A gente chama ainda de pré-homem e pré-mulher, naquele momento onde a, a raça humana ela deixa de ser nômade, justamente porque há uma teoria do que as mulheres começam a perceber que os passarinhos é que polinizam o solo e com isso nasce, né, plantas, e aí com isso nasce a agricultura. E aí a gente deixando de ser nômade, começa a organização do que hoje a gente tem como sociedade super tecnológica e organizada, né? Se a gente for pegar lá... Ei, Fabi, querida, seja muito bem-vinda. Se a gente for pegar em relação a essa fase histórica. Mas essa fase histórica, ela traz coisas muito importantes e sensíveis, né? Que um pouco disso que eu tô tratando para vocês, depois eu até posso passar minha referência lá no meu store amanhã. Eu vi um vídeo muito lindo que foi feito esse dia é um mestrado esse vídeo de uma garota, e nesse mestrado dela, o resultado do mestrado dela é um vídeo, e nesse vídeo tem depoimento de várias mulheres, dentre elas vou convidar aqui a Merce para entrar, há historiadoras, há mulheres que trabalham com rodas sagradas de cura, e aí elas vão traçando um pouco do que eu tô falando para vocês aqui. Oi, Marcinha, e foi o que a gente tratou aí na parte 1, mas eu vou chamar a Marcela aqui, e para a gente poder então começar essa parte 2, porque a parte 1, vocês podem ir lá depois no meu... no meu canal do YouTube, e lá com certeza vocês conseguem achar
isso gravadinho e a gente aproveita, né? A Mercy, que tá aqui. Peraí, que eu tô. Peraí, não é a Ri. Tô aqui no desafio, às vezes, do Instagram de conseguir chamar, mas tô chamando já. Mercy Boop. Muito bem. Mercy, vê se foi aí para você o convite. É... Ah, querida Marcinha, ah, que linda! Tudo bom? Tá me escutando? Oi, Rô, boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem com você? Tudo jóia? Obrigada pelo convite novamente. Que bom que deu certo hoje estar aqui Aham. com você. Quero agradecer por você me permitir demonstrar as minhas vulnerabilidades, que esse é um assunto que eu não é um assunto que eu sei muito a fundo, que eu trabalho, que eu estudo muito a fundo. Então, agradeço por estar aqui nesse momento, para a gente, de repente, para eu, junto com você, aprender um pouco mais também sobre o feminino e sobre, né, a sua visão e engrandecer aqui um pouquinho esse espaço e esse momento. Minha linda, você é sempre muito bem-vinda, né? Você é bem-vinda na minha vida. E, e eu te convido para isso porque eu acho que eu tenho toda uma pesquisa que eu venho desenvolvendo com a questão do feminino, né? Que transcende o corpo de mulher e o corpo de homem. E estava contando aqui para as meninas antes de você chegar que na jornada, né, do feminino parte um, eu acabei traçando uma linha histórica, né, da questão do feminino, principalmente do corpo de mulher, né, porque o feminino e o masculino ele habita dentro de nós. Mas me Sim. chama, esse convite é muito especial porque eu acho que você tem uma trajetória, né? Uma trajetória de vida. Seja bem-vinda à Lua. Acho que é a primeira vez que a Lua está aqui. Que legal, é muito legal quando chegam pessoas novas também. Você é jovem, Marcela, mas você tem passado por experiências que eu acho que são muito incríveis, né? Oi, Elisete chegando aqui Uhum. também, em relação o seu relacionamento que você tem hoje, né? Denise também chegando. E aí eu acho que são essas experiências que faz com que a gente consiga aprofundar no tema. Porque muitas vezes a gente tem um Uhum. estudo muito profundo, mas a gente não consegue relacionar isso com a experiência que nós temos. Né? Então, essa é a ideia, que você possa trazer a sua experiência dessa jornada do feminino. E aí eu vou fazendo meus Uhum. contrapontos aqui, como eu sempre faço, e tá tudo certo, tá bem? Tá joia. Então, né, é muito legal pensar nisso, no, que nem você falou do feminino, muito além do corpo da mulher, né? Porque dentro de nós tem, a gente tem a energia feminina e a energia masculina, né? E é muito louco pensar nessas duas energias dentro da gente, porque a gente foi criada numa sociedade onde ou é homem ou é mulher, né? Agora as coisas estão mudando, né? Tem uma revolução muito grande aí vindo no planeta sobre gêneros, que vem fazer a gente repensar sobre isso, né? Então, para mim, hoje eu consigo entender, hoje eu tenho a maturidade e a consciência de entender que nós temos as duas energias dentro da gente e o quão importante é que a gente mantenha essas duas energias equilibradas, né? Tanto a energia masculina quanto a feminina. E o quanto a gente tem aprendido também essas energias da forma desequilibrada. Da forma, não vou falar desequilibrada, mas vou dizer, vou colocar como não saudável, né? Que é aquele feminino onde está sempre se fazendo de vítima, que é sempre a coitada, tudo só acontece comigo, que é aquele feminino
em desequilíbrio, que acha que todos têm que fazer algo por você, que está sempre esperando que alguém venha te salvar. A gente chama até de o feminino de princesa, né? O arquétipo de princesa. Eu tô aqui na minha torre linda, maravilhosa, esperando vir um príncipe encantado me salvar, né? E, e que, na verdade, o feminino não é saudável, não é isso, né? Não é esse feminino, é aquele feminino acolhedor, que tem compaixão, que é o feminino criativo, a energia criativa é uma energia feminina, né? Que quando ela está em saúde e equilíbrio, é onde a gente consegue criar, seja em qual âmbito for, né? Das artes, da cozinha, da casa, com os filhos, né? É o feminino onde tem a receptividade, onde a gente trabalha a receptividade. E como você falou do meu relacionamento, é muito interessante isso, porque eu vejo no meu parceiro hoje um feminino saudável. E que ele veio na minha vida para me fazer aprender a ser cuidada, né? Porque eu venho de uma geração de mulheres fortes, mulheres que se revoltaram com um masculino não saudável, não equilibrado, né? Que é aquele masculino agressivo, que é aquele masculino é, rígido, a outra palavra que vem do masculino em desequilíbrio, que é controlador, né? Que isso veio muito, o masculino veio muito com essa energia para mim, e eu me vi em muitas fases da minha vida me vendo como aquela mulher que tem que dar conta de tudo e que tem que fazer tudo, né? Que é aquela mulher que não quer precisar, aquele feminino, aquela mulher que não quer precisar de um homem, né? Que me via e falava assim, pô, mas eu quero não ter que precisar de um homem, eu quero ser autossuficiente e independente a ponto de não precisar de um homem, né? E na realidade, hoje eu consigo ver e entender o quão errada eu estava, na verdade, né? Eu me criei uma mulher que não queria precisar do outro, ser autossuficiente e independente, na ilusão da independência, e aí eu acabei me fechando para o receber, e o receber o cuidado mesmo do outro, né? Então, essa na minha vida veio, esse meu companheiro me veio como um companheiro cuidador, um homem que tem o feminino muito forte como cuidador. Quando eu conheci ele, meu parceiro, ele tem 2 filhos, e uma das coisas que me encantou foi a forma como ele cuidava dos filhos, né? E daquele cuidado da energia feminina dele mesmo. E aquilo naquele momento me encantou, mas ao mesmo tempo, quando a gente se conheceu, eu falava, gente, nossa, meu, o cara quer fazer tudo pra mim. Não, eu dou conta. Tipo, não precisa carregar essas 5 sacolas se eu tô carregando 10, que as 10 eu dou conta, entendeu? Tipo, foi até engraçado que eu encontrei uma amiga que namorava um cara que também tinha filhos. Ela virou pra mim e falou assim, Marcela, deixa ele fazer as coisas por você. Ele é pai, então pra ele é normal fazer isso. Eu falei, gente, mas também não é normal receber isso, né? Tipo, meu, o cara tá fazendo tudo. E hoje eu consigo já entender de uma outra forma. Eu falo, nossa, que legal que eu me permitia receber esse cuidado. Que legal que ele me veio para me ensinar a receber, a ser cuidada também, né? E a cuidar, que é a energia feminina, que é a energia acolhedora, cuidadora, né? E então é um aprendizado constante, assim, de aprender a deixar ser cuidada e a entender que o feminino não precisa ser aquele que dá conta de tudo e que faz tudo sozinho e é independente, que tem outras é, características e outras, não é, eu esqueci a palavra agora, não é habilidades,
poxa, a palavra certa assim me fugiu. Outras características que tem o feminino e que é possível ver no homem essas características, né? E aceitar elas e conseguir enxergar elas de um lugar de amor e compaixão. Tipo, falar assim, poxa, eu precisei de um homem me ensinar o que é um feminino, né? Um feminino saudável. Então, eu acho interessante isso. E outra coisa que eu tenho estudado muito do masculino e feminino é que a energia masculina também é muito boa quando ela está saudável, né? Quando é aquela energia do fazer acontecer. A mulher cria, o homem faz acontecer, né? O homem não, desculpa, o masculino faz acontecer, que é aquela energia que vai empreender, que vem com foco, que vem com força, que antigamente as mulheres ficavam em casa e o homem ia caçar, né? Então, o masculino, essa energia masculina de fazer acontecer também é muito boa. E quando você consegue manter em equilíbrio as duas, as coisas na vida acontecem, né, Rô? Até as manifestações e a prosperidade e a abundância chega. E antigamente a gente pensava, poxa, eu tenho meu masculino muito forte, vou reprimir ele para entrar em equilíbrio com o feminino. E na verdade não, que bom que você tem o seu masculino super forte, o masculino saudável, né? Aquele masculino que tem foco, que tem a energia de fazer acontecer, que tem força, né? Que é o saudável. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha energia feminina e vou deixar ela tão grande quanto a masculina, ao invés de fazer o contrário, né? Então, o meu parceiro de vida veio para isso, para fazer o meu feminino voar e encontrar o masculino que estava um pouco ali desequilibrado, que estava na energia do não preciso de ninguém, né? Que é da energia do não, aqui eu estou bem sozinho, me deixa sozinho, e equilibrar essas duas energias, e é muito legal porque as coisas começaram a acontecer e fluir, e da maneira como eu queria, né? Então, acho foi uma foi não, tá sendo uma experiência muito engrandecedora assim de conseguir manter as duas energias em equilíbrio, né? Lógico que às vezes a gente olha assim e vem aquela energia agressiva do masculino, que aí eu me paro e falo, calma, vamos olhar para essa agressividade, ver de onde ela está vindo, o porquê ela está vindo, e vamos transformar ela em alguma coisa mais saudável. E, por outro lado, ele me trouxe duas crianças, né, que são os meus enteados hoje, e que veio como uma bomba, assim, tipo assim, olha, pá, né? De repente, madrasta, né? A gente se vê assim. E não na palavra inventada pela Disney, né, da pessoa má, mas do mater, né? Do maternar. E que foi e é um desafio muito grande, assim, porque me faz olhar para minha energia feminina de acolhedora, né? De falar assim, nossa, tem, né, duas crianças, e como que é isso? Como é que vai ser essa vida? E que trouxeram milhões de desafios aí e milhões de aprendizados também, porque eu não gerei, mas eu educo e eu convivo e eu vivo com essas crianças diariamente, né? Então, me trouxe para olhar para o meu feminino assim e falar assim, e agora, né? Vamos cuidar e ser cuidada também e cuidar de outras duas crianças que você não gerou, mas que estão aí na sua vida e que vieram para trazer amor e multiplicar amor. E também para o lado de querer ser mãe, de trazer, de vir à tona todo esse meu feminino do meu útero gerar uma nova vida, né? Que é o nosso próximo passo agora, que a gente vai começar esse projeto de vida, projeto de gerar uma vida, né? Uma nova vida para nossa família que já existe, né?
Então, e o feminino tem muito disso, né? Do gerar, nós mulheres, daí vem para o corpo, né? O corpo feminino veio com essa missão de gerar vidas também, né? Então, os desafios da nossa vida agora são esses, assim, e é incrível, incrível e ao mesmo tempo assustador, né? Rô? Você é mãe, você sabe como é, Sim, que é uma. Pode quero falar um pouco. quero chamar a atenção duas coisas. Primeiro, assim, como você está discorrendo o tema, de maneira assim, tem duas coisas que se destacaram que eu quero trazer, que é muito legal, uma oportunidade sempre de escutar e sentir a sua energia. E a outra coisa são as pessoas que estão na live, né, gente? Eu vi que assim, nós temos bastante corpos femininos, mas a gente tem também alguns corpos masculinos que entraram. E que legal que vocês estejam aqui, né? Eu acho que isso é muito, muito, muito. Fico muito feliz com a participação de todo mundo. A Marcela trouxe uma coisa que eu acho fundamental, porque a gente quer muito se relacionar. Por quê? Porque, gente, a vida é relação. Nós, humanos, precisamos de relação. E ela falou do desequilíbrio e do equilíbrio. Então, quando a gente começa a perceber esses padrões, né, do masculino e do feminino, e aí o padrão de fazer, fazer, fazer e agir é um padrão masculino. Tá? E eu sinto um pouco, Marcela, que o mundo está muito ainda em desequilíbrio, porque nós mulheres galgamos muito esse fazer, esse estar no mercado de trabalho, esse ter a nossa independência, em função desse masculino agressivo, controlador, ditatorial, ou que não está nem aí com nada. Né? Então, o nosso modelo é isso, o nosso modelo de sucesso é esse masculino. Só que alcançar esse masculino, que também tá falido, gente, tá? Que é imaturo, a gente deixa descoberto um espaço incrível desse feminino que gera. Mas não gera só outra vida, é uma energia que é uma potência, mulherada, é uma potência, tá? Só que ela tem que estar em alinhamento. Né? Então, o aspecto masculino e feminino só vai se equilibrar se um começar a empoderar o outro, isso dentro da gente. Quando isso dentro da gente começa, né? Então, quando a Marcela fala, nossa, encontrei um homem que tinha um aspecto tinha um aspecto feminino super bem desenvolvido e organizado e equilibrado, ele puxa, né? Ele equilibra o masculino da Marcela. E quando o masculino da Marcela está equilibrado, ela pode receber, ela pode começar a descobrir esse feminino. Então é muito lindo porque eu sinto que nós agora estamos, nós mulheres, com muitas rodas, com muitas curas, com muitas buscas, nós estamos começando a se abrir para isso. E isso é uma abertura de cura não só para nós, mas também para o corpo masculino, que não precisa mais esconder essa doçura de fazer coisas, de gerar, de manifestar coisas, porque isso está dentro dos homens também, de se emocionar, de chorar, de ser realmente ser carinhoso, sem medo do que vão pensar. Né? Então, eu queria só ressaltar esses aspectos para você continuar a sua fala, que eu acho que eles são muito importantes dentro da gente, do nosso dia a dia, né? Do nosso ser individual, mas isso transcende para os nossos relacionamentos e transcende também para um movimento maior que está rolando aí, gente. Tá? Então, acho que é isso, Marcia. E é muito, muito legal, Ru, ter sido hoje, assim, essa live, porque a gente até tinha marcado ela uns tempos atrás e tiveram alguns acontecimentos que impediram de acontecer. Porque eu tô lendo um livro que várias pessoas tinham indicado. Uma pessoa que eu sigo, que é a Mari, do Somos Madrastas, que é um canal que traz a visibilidade para as madrastas e como a gente conseguir lidar com os nossos desafios de forma mais amorosa e vendo as crianças como
crianças, né? E olhando para o lado, para todos os lados e acolhendo todas as dores de todo mundo. E também a Manu Lins, que é da Fluxo de Cura, que é Teta Healer, que trabalha muito com relacionado, tem um trabalho super legal de manifestação e cura com dinheiro. E o livro que as duas tinham indicado é A Coragem de Ser Imperfeito. E eu já estou na metade dele, assim. E é que fala muito disso, da vulnerabilidade, né? Da gente abrir mão da perfeição e se permitir se vulnerabilizar. E é muito legal que ela começa fazendo essa, é uma psicóloga estudiosa, ela começa os estudos dela falando muito da mulher, né, do feminino, de como as mulheres se envergonham, quais são os problemas, as questões que trazem a vergonha para as mulheres. E aí no meio do livro ela fala assim, e eu tinha uma certa relutância de olhar para o masculino, para os homens. E como que é para eles, né? Porque o homem ele veste as armaduras um pouco melhor do que as mulheres, né? E aí eu comecei a estudar os homens, as vulnerabilidades dos homens. Então é um livro muito interessante, assim, que traz para a gente olhar para a gente com mais amor e mais carinho e parar de buscar aquela perfeição que também não existe e se permitir se vulnerabilizar, que é a única maneira da gente lidar com a vergonha é a permissão de se vulnerabilizar. E aí eu achei interessante uma coisa que você falou do masculino, né, de se permitir sentir, que a gente teve um episódio aqui com a nossa cachorrinha acabou falecendo há um tempo atrás, num acidente, e me encantou ver como o meu companheiro se permitiu sentir a tristeza da perda, sabe? Se vulnerabilizou de chorar, de mostrar os sentimentos dele, assim, de não se esconder dentro do corpo masculino, de que tem que ser forte o tempo inteiro, né? Então foram momentos muito tristes pra gente, assim, e eu olhava para ele e falava assim, cara, como ele tá sofrendo, como ele tá se permitindo mostrar esse sofrimento, né? Que força que esse homem tem de se mostrar vulnerável. Então, você falou isso, e é isso, né? O masculino ele tem que se permitir também sentir e se permitir mostrar o que ele sente, né? Porque, pelo menos eu cresci assim, ouvindo que homem não pode chorar. Da onde a gente tirou isso, né? Da onde que foi criada essa mentalidade que homem não chora, homem não pode chorar, né? Eu vi meu pai chorar poucas vezes na vida, super poucas vezes. E aí hoje eu tô com um companheiro que me mostra que não, que tá tudo bem, né? É tudo bem eu mostrar quem eu sou e o que eu sinto, sabe? Então, eu acho que realmente tem uma potência aí vindo de transformação muito forte entre masculino e feminino e, e que vai fazer uma mudança muito grande que a gente já consegue ver numas gerações mais novas aí, mais jovens, que já têm mudado esses paradigmas que foram criados durante anos e anos, né, Rô? E eu também quero te falar, pode falar, por favor. Tem um padrão aí muito interessante da gente trazer, e eu atendo homens, eu tenho clientes homens, é muito interessante. Mas eu tenho, claro, uma grande maioria de mulheres, eu vejo um padrão, e só posso ver porque eu tenho, tá, meninas? Que é esse padrão de ocupar todos os espaços, centralizando a família ou as suas relações, ou mesmo na situação de trabalho, chamando a responsabilidade para você. A gente pode dizer que num lado é uma qualidade incrível, porque a gente tem essa capacidade de gerenciar muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma evolução. Tá? Porém, o outro lado é você desempoderar as outras pessoas. Então, muitas vezes a gente desempodera filho, a gente desempodera amigos, a gente desempodera
companheiros, a gente desempodera famílias. E eu tive um episódio com a minha irmã que foi tão lindo, Marcy, porque eu nunca tive uma relação muito próxima e íntima com a minha irmã. E há um tempo atrás a gente teve uma briga aqui na minha casa, um BO. E eu acho que foi uma primeira vez na minha vida que eu levantei e coloquei o dedo na cara e sabe quando você dá o limite assim, né? Só que aquilo não bastou. Aí eu fui lá pro WhatsApp, né? E coloquei mais coisa. E aí foi a primeira vez que a minha irmã me respondeu. Quando ela me respondeu, ela falou lá da adolescência, muito, muito, muito longe, distante. Mas ela trouxe uma... E eu fui capaz de receber o que ela me falou. E quando eu escutei, eu falei, puxa vida, eu agradeci, eu falei assim, muito obrigado por ter mandado isso. Não que a carapuça serviu, mas quando você reconhece o que o outro sente por você, mesmo que você não é aquilo que o outro está falando, quebra, gente, assim, quebra inúmeras barreiras. Então, quando eu trago essa coisa do padrão da gente querer centralizar, a gente só perde. E a gente tá cansada, a gente tá desnutrida, a gente tá segurando o mundo nas costas. Não, gente, vamos brincar. Eu penso no mundo como uma bola, que nem o Chaplin fazia naquele filme. A gente tem que rodar. Uma hora o bastão tá com a gente tá na ação. O feminino também gosta de agir, de elaborar, de ter essa coisa da inteligência. A gente é muito perspicaz. Outra hora a gente passa essa bola pro corpo masculino, para ele voltar a exercitar o poder dele, porque ele tá desempoderado, tá? Ele tá lá às vezes, ó, né? Ou ele tá lá naquela rigidez. Então, sempre olhar que há sempre duas faces. Um padrão, ele está servindo para um lado, que é o nosso desenvolvimento, sempre você está aprendendo alguma coisa, mas tem um outro lado que está desequilibrando, né? Então, só trazer isso, acho que isso é uma coisa importante, que é o padrão feminino atual, agarrar o mundo e não soltar mais. E é o padrão feminino, né? A gente não se comunicar, eu acho que hoje que a gente precisa olhar para isso, é que o feminino está sobrecarregado, né? E a gente aprender a, a pedir ajuda, né? E a pedir ajuda não do lugar da cobrança, que o outro tem a obrigação de, mas o pedir ajuda do receber mesmo. Olha, colocar o limite, isso aqui é demais para mim, preciso de ajuda com isso. Você está disponível para me ajudar? E normalmente as pessoas estão, né? Porque tem um lado do feminino que tem desse nosso feminino, né? Eu falo porque é do meu, que é um medo de pedir ajuda e se sentir em dívida com o outro, né? Tipo assim, meu, ele tá me ajudando, eu vou ficar devendo ele. E na realidade, não, quebrar esse padrão. O outro me ajuda porque ele quer. Não porque ele quer algo em troca, né? Não porque eu vou ficar devendo algo para ele, então eu não vou pedir ajuda, eu vou dar um jeito de fazer sozinho. Eu já tive muito esse padrão e ainda tô trabalhando para quebrar. Que é tipo, não, deixa que eu faço sozinha, que se eu pedir ajuda, depois eu vou ficar devendo e eu não gosto de dever ninguém, que eu vou ficar me sentindo naquela obrigação de ter que devolver alguma coisa para o outro, né? Então, e aí a gente acaba se sobrecarregando e acaba chegando no limite. E quando a gente chega no nosso limite, a gente vira e explode, né? Daí já é tarde, a Torre de Babel já explodiu, né? Não dá para juntar de novo, né? Já era. Então, tá esperto, assim, atento para saber os seus limites e quando pedir ajuda também, porque ter um sistema de ajuda, um grupo de ajuda para qualquer coisa que seja é maravilhoso, né? É assim, é necessário hoje em dia. Eu vejo isso porque
eu tenho as crianças, né? Os meus enteados no começo da pandemia, eles ficaram muito tempo com a gente, eles ficaram 45 dias com a gente. Eu cheguei no meu limite, coisa que eu não me reconheci, num lugar de exaustão e de virar e falar assim: não aguento mais, chega, chega, aqui é meu limite, daqui para frente não dá mais. Mas eu demorei para entender qual era o meu limite e pedir ajuda. Então, tanto que depois da situação eu falei assim: olha, a gente está numa situação de pandemia, as coisas mudaram, né? A gente fica 15 dias com as crianças. Eu amo as crianças, eu sempre gostei de crianças, mas para mim tá pesado. O cuidar de tudo e organizar tudo tá pesado. Eu tô chegando num ponto de exaustão. Como que a gente pode resolver isso? E não de um lugar de, assim, de raiva, de não querer mais aquilo, mas no lugar de como que a gente pode solucionar, porque para mim tá pesado. Eu consegui comunicar a minha necessidade naquele momento, entendeu? Eu necessito de ajuda, seja ela com alguém para cuidar da casa ou alguém para ficar com as crianças alguma hora do tempo, né? Porque além de tudo estava trabalhando. E aí meu companheiro falou assim, não, realmente. Eu olho para trás e falo, nossa, como é que a gente chegou até aqui, né? Como é que a gente aguentou passar por toda essa situação sem uma ajuda, sem um suporte, sem uma rede de suporte? Vamos achar uma solução para isso? E aí ele falou, não, realmente, a gente precisa ter um suporte, porque senão vai ficar pesado para todo mundo. E aí a gente achou uma solução que foi boa para todo mundo. E eu, ufa, se eu não tivesse me comunicado, talvez eu não estaria nem aqui hoje falando com você, né, Rô? Talvez estaria, me reabilitando de outra maneira. Acho que você falou uma coisa muito importante, que é esse jogo que tem na nossa sociedade, né, do toma lá da cá, eu faço tanto, e aí você tem que fazer tanto. E aí a gente descobre, quando a gente começa a trabalhar com energia, sistema energético, ampliar um pouco e se humanizar um pouco, que na verdade, muitas vezes eu estou fazendo alguma coisa pela Mercy, às vezes nem porque ela me pediu, mas aconteceu e aí eu dou alguma coisa para ela. Às vezes é uma palavra, às vezes é um livro, às vezes é um tempo, e aí não necessariamente é a Marcela que precisa me doar. O universo trabalha em equilíbrio, então às vezes vai chegar uma outra coisa para mim, de uma outra pessoa, né? Ou se eu recebi alguma coisa, não necessariamente eu vou ter que estar doando, né? E isso tem a ver com dinheiro também, né? Então eu acho que isso é muito interessante, né? Porque senão os relacionamentos, gente, eles ficam burocráticos. E olha como o nosso trabalho é burocrático, né? O nosso trabalho é isso, eu te dou isso e você me dá isso. Né? Você, sei lá, tem mais experiência, então você vai ganhar isso e mais um pouquinho, tá? E isso vai minando as nossas próprias, as nossas relações que poderiam ser muito saudáveis. Eu acredito, como você já disse aqui, que vai mudar essa coisa do dinheiro em breve, né? Que a gente vai começar a conseguir trabalhar com isso, com trocas de uma maneira muito mais amistosa, sem tanto medo da falta, porque tudo é abundante. Então, isso é um ponto que eu gostaria de destacar. E o outro ponto é, meu Deus, comunicar necessidade salva, não é o outro. É você. É você. E muitas vezes, eu converso muito, né? Você conhece a minha filha, né, Mercy? A adolescente, você vai falar sua necessidade, ela não quer saber. Ela não está interessada em saber. Você pode ser a mãe super boa, blá, 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 blá. Não. Não. Né? E não é a resposta do outro, mas só a forma de você mover, de você reconhecer a sua necessidade já é um movimento, né? Claro que em relações como uma relação afetiva, que você tem um companheiro, você tem uma família, você tem que começar a entrar num acordo, porque senão, até quando você vai segurar essa bucha, vai ser o centro. E eu não sei se você sente, Marcela, a gente não percebe que a gente é o centro. A gente percebe quando a bomba está quase estourando. Exato.
Poxa, exato. E uma das coisas que me vem muito, Rô, a gente não aprendeu quais são as nossas necessidades, né? A gente, muito menos a comunicar. Nossa, às vezes você vai descobrir qual que era a necessidade que você tinha depois que o negócio, que o angu já desandou, o angu já era. E aí você vai enxergar tempos depois, porque a gente não foi ensinado. É muito louco isso que eu falo, que eu brinco que nas escolas tem que ter educação, comunicação não violenta como matéria, educação, inteligência emocional, porque a gente não aprendeu. Pelo menos eu sinto que a minha geração, talvez a geração dos meus pais também não aprenderam. A gente não sabe qual que é a nossa necessidade. Físicas, talvez. A gente sabe melhor, preciso fazer xixi, estou com fome. Nem às vezes nem isso a gente sabe, que, né, que vem aquele mau humor e você começa, meu, descascar quem está na sua frente e depois você fala, nossa, eu não comi hoje. Esse mau humor era fome, né? Não era o outro que estava ali te irritando, era só fome, era só seu corpo pedindo nutrição, né? Então, é um aprendizado também, aprender quais são as nossas necessidades, que às vezes você só quer ser ouvido, às vezes, né, tipo, meu, eu preciso me sentir parte dessa família e não só uma pessoa de fora. Então, é um aprendizado, eu acho que diário, e que eu venho trabalhando isso, é descobrir quais são as minhas necessidades. Que eu penso, às vezes olho para trás e falo, cara, eu fiz um curso de comunicação não violenta, que daí falava, você comunica suas necessidades. Falei, pô, mas qual é a minha necessidade nesse momento, entendeu? Que eu estou aqui discutindo a relação com as crianças na minha casa. Eu tenho necessidade do quê? E nesse dia que eu te falei que eu cheguei no meu limite, a necessidade veio. Falei, cara, eu me sinto invisível dentro da minha casa, porque eu falo e ninguém me escuta. E, né, tipo, foi uma situação que eu nunca vou esquecer, porque eu decidi que eu não vou gritar com nenhuma criança, né? Sejam elas meus filhos ou enteados. E nesse dia que eu cheguei no meu limite, eu virei para trás e falei assim, eu não grito mais, gritando, aos berros, assim. Eu não tenho nem vergonha de falar isso, porque foi totalmente fora, passou o meu limite. Eu não. Aí, de repente, no meio da gritaria, eu falei assim, eu não me sinto ouvida. Eu falando isso para uma criança de 4 anos e uma de 10, gente. Porque nem eu sabia. Eu não me sinto vista na minha casa. Aí, o meu enteado de 4 anos olhava para mim e falava, gente, do que ela tá me falando, sabe? O que essa pessoa tá me falando? Eu vejo ela todo dia lá, como é que ela não se sente vista, sabe? E aí foi muito louco, que nesse momento eu descobri que eu não me sinto vista nem ouvida dentro da minha própria casa. Aí passou 5 minutos desse surto, eu respirei fundo, olhei para trás, a gente estava viajando, dentro do carro, tipo, 3 horas de viagem. Tinha passado 1 hora. Virei para trás, olhei para eles, falei, desculpa por ter gritado, mas é assim que eu me sinto. Eles olharam para mim, não entenderam nada, assim. Eu falei, gente, por que eu demorei tanto para falar que eu não... E, na verdade, eu precisava falar isso pro meu companheiro, né? Meu companheiro olhou para mim e falou assim, nossa, é hoje que ela pede para sair, né? Que ela vai pedir para sair desse barco aqui que deve estar afundando, né? Aí eu falei assim, não, Diego, depois a gente conversa. Aí eu pensando, falei, gente, eu não me sentia vista dentro da minha casa, porque eu falava, ninguém me ouvia, né? E aí, como é que eu faço para me falar isso de uma maneira que eu seja ouvida? Então, foi todo um trabalho, né? Depois desse... E, na verdade, qual que era a minha necessidade? Eu falei, gente, eu estou cansada, eu preciso de ajuda. Uhum. E aí eu consegui comunicar. Depois desse surto, eu consegui entender, né, qual que era a minha necessidade de me comunicar dentro disso. Então, gente, fica aí. Eu não sei se vocês passam por isso, já passaram por isso, mas traz o olhar, assim, quais são as nossas necessidades antes dos surtos, tá, gente? Antes de chegar no limite, pensem qual é a sua necessidade antes de chegar lá, porque a hora que chega lá não é legal, né? A gente não é saudável.
Tem uma coisa que você está dizendo, né, que é o feminino, ele tem uma história de muita contenção, né? Em função até de toda a organização que a gente tem da humanidade de segurar o pensamento e principalmente as sensações que vêm do corpo. A gente tem uma história tradicional em muitas culturas, né? Que a gente precisa transcender aquilo que a gente sente, né? E isso virou uma sombra. E o feminino, justamente, é selvagem, gente. O feminino é essa energia latente, energia da terra. Tô lendo esse livro também e acabei de dar para minha filha que vai fazer 18 anos, né? Ou seja, não dá para você colocar o feminino numa caixinha embalada, aonde a gente tá toda bonitinha, né? Maquiada, A gente faz isso, mas a gente é outra coisa, tá? É muito, muito forte a potência do feminino, porque senão não cria, gente, não gera. Não gera nada. Imagina a semente, a força para ela romper a casca e nascer, tá? Então a gente precisa assumir esse selvagem, né? Que não é obsceno, não é luxúria, não é todas essas bobajaiada e Vulgar, né? essa deturpação do que seja o feminino. Essa exposição, né, de uma maneira, inclusive, que degrine muito aquilo que a gente é. Mas é selvagem, e selvagem é sensual. Tá? E vem e varre, e leva o olhar de todo mundo. É isso mesmo, o feminino é isso. E a gente vai conter isso por quê? Para mostrar que a gente é bem educado, bem polido e tal, que a gente não tem desejos? Não, a gente tem. Né? Então é como a gente organiza isso dentro da gente. Não joga isso no limbo, tá? Porque o que aconteceu? A gente jogou isso no limbo e pegou uma armadura, né? De sustentar um monte de coisa que não nos cabe. Né? E aquilo que a gente tem que gerar realmente para aí vem o masculino objetiva e pega e aí com essa energia as coisas realizam. Não consegue, né? Porque a gente não tá gerando essa energia. Esse último retiro, né, que eu fui, que trabalha muito isso, você sente mesmo essa animalidade que está em todos nós, corpo masculino e corpo feminino. Só que como você pode trabalhar isso de uma maneira extremamente íntegra, alinhada com os seus próprios valores. Né? Então, se a gente está falando de jornada do feminino, a gente está falando de todo esse cotidiano, mas a gente está falando dessa fúria aí que é a Marcela, né? Total. E vem assim que você fala, uau, da onde surgiu tudo isso, né? E depois dessa canalização, dessa fúria, resolvemos vários problemas ali que estavam sendo gerados ali, né? Que tem, é muito louco essa conversa, porque vem do estereótipo da madrasta também, né? Que é um estereótipo criado pela Disney, né? Que se for ver lá no Google, tem qual que é a definição de madrasta, pessoa má. Padrasto, o homem que casa com uma mulher que já tem filhos, né? Então, é um estereótipo que vem lutando contra isso também. Eu não gosto da palavra lutar, porque, né, tem a ideia de briga, mas é como desmistificar também essa palavra. Mas a madrasta também tem sentimentos, né? A madrasta também é ser humana, a madrasta também está ali na relação. E vem de um lugar onde tem que estar provando o tempo todo que é boa, e na realidade existem pessoas boas e más, e não só porque ela é madrasta que ela é uma má pessoa, né? Mas esse nome já criou-se esse estereótipo. Então, naquele momento que veio essa fúria, eu falei, caracas,
Não, né? Respira fundo e deixa centralizar tudo isso, né? Vamos, é o feminino selvagem gritando, e não por ser madrasta, mas por ser a mulher que quer ser ouvida, né? A mulher que quer ser vista, a mulher que quer ter voz dentro de daquele lugar que é a casa dela, que é o sistema familiar dela, que eu falava, gente, eu preciso ser ouvida. Oi, eu tô aqui. Eu também tenho vontades, eu também tenho necessidades, eu também tenho desejos, né? Naquele momento foi essa pessoa que veio. E é legal conseguir também ter esse insight agora, viu, Robert? Obrigada. Não, e aí vem, o que vem para mim é assim, o quanto você gerou de energia com a fúria, que também, gente, é muito louco e é muito tênue, né, o que eu tô trazendo, porque a agressividade, a raiva e tal, a gente joga. Não, a gente não pode sentir porque a gente está numa sociedade polida. E se você for estudar a comunicação não violenta, gente, você vai ver que empatia não é aquilo que você acha que é. Né? E a mesma coisa, a raiva, como a alegria, é a mesma potência. Claro que quando você está furioso, você passa essa linha tênue, você pode causar grandes catástrofes, né? Na sua vida e na vida de várias pessoas, inclusive na sociedade. Mas quando você está Uhum. com raiva, percebe. Você vai lá e você quer resolver, você dá um grito, você Verdade. se coloca, você tira a máscara de boa moça e de bom moço, né? E de boa companheira e que tá ali aturando uma situação que não tá sendo boa para você mesmo. Se não tá sendo boa para você, não tá sendo boa para ninguém. É um disfarce, né? Uhum. E aí, gente, joga o disfarce fora e seja o que você é. Tá? E eu não vou falar para você que isso é fácil, porque eu tenho muito a máscara da boazinha, tá? Tenho todo um padrão de funcionamento de boazinha. Todo dia eu olho e falo, ó, lá vai de novo a boa moça, a que entende, a que é paciente. Aí eu olho para mim, olha como você é linda, agradando todo mundo. E você lá, né? Assim, não tem nem tamanho, você ficou invisível, né? E aí, quando você olha e eu reconheço, eu falo, bom, respira fundo, qual é o próximo passo? Tira devagar a máscara, não precisa tirar com rapidez, mas só você enxergar isso, você fala, mas o que isso está me beneficiando? Não está beneficiando em nada, porque eu estou só tomando na cabeça por causa disso. Quem sou eu? Aonde está realmente a Uhum. minha essência, a minha coragem de ser o que eu sou? Né? E sim, gente, eu tenho N qualidades, como a Marcela tem, e todos vocês que estão aqui. E a gente tem coisas para desenvolver, por isso que a gente está junto, né? E vamos tocar o barco. E bora pra frente, exatamente. Vida que segue. Vida que segue. Segue. E é interessante isso que você falou, né, da máscara da boazinha, né? Porque, assim, no fundo, acaba sendo uma relação de autoabuso, né? Você tá, tipo, se autoabusando, cara. Não é o outro que tá abusando de você, né? É você que tá permitindo que isso aconteça. E você conseguir ver esse padrão, enxergar, e no momento do acontecimento, porque é difícil, é desafiador, porque às vezes a gente não percebe na hora, né? Na hora você não se pergunta, poxa, mas será que eu mesmo quero isso? Será que é isso que eu quero, que a minha pessoa, que a minha essência quer? Ou eu estou fazendo isso porque eu quero ser aceito pelo outro, né? Só que a gente não ter essa consciência na hora dos acontecimentos é difícil. Depois você pensa e para, poxa, mas eu não queria ter feito isso, eu não queria ter ido naquele lugar, eu não queria ter feito isso, né? Por que que eu fiz isso, se não era o que eu realmente queria? E quando você consegue ter essa consciência e olha para você, para o padrão, e fala assim, vamos quebrar esse padrão aí? Que você tem que ser aceita e você vai ser aceita pelo que você é, né? Porque é o primeiro você se aceitar e o outro vai te aceitar assim, e você conseguir reconhecer isso e ressignificar e mudar aos poucos, porque você aprende um novo caminho e às vezes você volta para o padrão antigo, né? Porque seu corpo, sua mente já está acostumado com aquele caminho. Então, quebrar esses padrões ao pouco,
de reconhecer já é meio caminho andado, né, Ru? A gente reconhecer que a gente tem esse padrão, já, meu, já tá quase lá, na porta do gol, né? E aí, reconhecer quando você volta para ele é tipo um presente divino, e se você conseguir mudar no momento, é assim, nossa, pulei essa fase, ufa, vamos para a próxima, né? É Ah, interessante isso. eu Eu não acho sei que é se... um padrão de terceiro filho também, viu, Rô? Não É, sei. eu não sei se Qual você... que. Não sei se você sente isso também, Mercy, de você falando, me veio que o corpo feminino aqui na Terra também, a gente fala muito por trás, principalmente nas nossas relações afetivas. E a gente fala por trás, tem um porquê que eu sinto. Porque se a gente fala diretamente, a gente tem medo de ser abandonada, tem medo de ser rejeitada, e ao mesmo tempo, esse medo a gente coloca pra gente que é uma proteção para o outro. Ah, eu vou proteger meu companheiro porque ele está muito cansado, ele está trabalhando muito, ele está com muito desafio no trabalho, ele está passando por uma situação muito complicada, e aí a gente torna esse homem e essa parte masculina muito infantil, muito imatura, porque a gente ainda é um pouco mãe, que tenta encobertar, que também não é a boa mãe, tá, pessoal? Porque o Uhum. que é. Não sei se você vê isso, você sente, né? É um padrão que eu tenho observado também bastante em mim, né? De trazer uma coisa para segurar para o outro. Não, olha, você tem que ver, né? E as crianças vêm, viu, gente? Vêm muito, muito mais do que a gente imagina. E é muito louco, né, Rô? Porque as crianças têm uma facilidade de falar não tão incrível, gente. Por que que a gente perde isso quando a gente cresce? Se a criança não tá afim, cara, ela não vai fazer, né? Ela vira e fala não. Eu vejo meus enteados, eles têm uma facilidade de falar não, que eu às vezes falo, nossa, cara, que massa, hein? Vou aprender isso com você. E é um não sem medo, sabe? É o não sem medo. Tipo, ah, você quer fazer isso? Não. Que bom que você não quer, que você tá cuidando de você, que você não tá afim, que você não tá se autoabusando, né? E eu acho, e quando a gente vai crescendo, a gente perde essa capacidade de falar não. Eu tô num aprendizado muito grande de aprender a falar não. Não pelo simples fato de não, não tô afim, de não, não quero, né? Porque eu não sempre vem, ai, não, não posso, tô sem tempo, ai, não, não sei. Uma explicação e não somente o não, né? As crianças falam não muito bem, gente. Aprendamos com elas. E ao invés de ensiná-las a parar de dizer não, tá, gente? Vamos mudar isso, nossa. Porque vai mudar, traz. O autoabuso vai se quebrando, assim, eu acho. Vai melhorando quando a gente aprende a dizer não. É libertador. Não sei se você sente isso também. Sinto, e eu, na verdade, quando eu falo não, que sai aquele não, que assim, eu já não tô naquela. E mesmo quando eu tô na perturbação e eu consigo falar um não, gente, eu depois num lugar sozinha, eu faço assim, consegui! Porque assim, nunca, eu não tive isso no meu sistema. Então, quando eu consigo, hoje foi um dia desses, que eu vou num lugar fechado e eu celebro o meu não. Celebro para todas as células do meu corpo não esquecerem que eu posso dizer não e que eu tenho prazer em dizer não, não prazer em ser chata e desagradável com as outras pessoas, mas dizer não porque eu tô fazendo o melhor que é para mim, independente do outro. Né? E por mais que eu ame o outro, quando eu falo não para mim, é o meu amor também que está indo. Quando eu estou falando não para o outro, também é o meu amor que eu estou dando para o outro, né? Eu não estou Uhum. negando nada que vai ser um absurdo, mas olha, é melhor para mim isso agora, então não. Não a você nesse momento, mas um sim gigante para mim. E isso reverbera no outro. Porque é verdade, né? Eu não estou fazendo picuinha, não estou enchendo o saco. É libertador, o não para o outro e o sim para a gente. Eu estou nesse trabalho interno agora de buscar os nãos para o outro que sejam sims para mim, o que é melhor para mim nesse momento, né? Sim.
fazer essa pergunta. As perguntas empoderam. Sim, e olha, gente, essa coisa das perguntas, né, Mercy? Ontem mesmo eu tava com uma situação e aí eu falei assim, não, deixa eu perguntar. E acontece, né? As respostas vêm, gente, as respostas vêm. Elas vêm, às vezes, para mim, nossa, chegou um monte de respostas, né? E eu falei, deixa eu escutar. Bom, é isso mesmo. Tem coisa que não dá para resolver por telefone, por exemplo, né? Me veio assim numa pergunta que eu fiz. Você tem que estar ao vivo, você tem que estar olhando nos olhos da pessoa, porque a gente tem uma mania de imaginar muitas coisas, né? Que se passa a partir da sua própria perspectiva, né? E você que fez o curso de comunicação não violenta, eu tenho o livro e tal, sou uma estudiosa, mas Ah, é muito sozinha, né? legal. Autodidata disso. Eu sinto que o quanto que às vezes a outra pessoa está falando e eu tenho uma mente muito potente e ela já está aqui, ó, respondendo. Não, Respondendo. calma. Escuta o outro ser, né? Um A, dos pilares é escutar sem julgar, gente. Escutar sem julgar. A pessoa está falando para você, você já. Foi isso que você falou, você já está respondendo tudo. Não, mas isso ela está fazendo isso por causa de. Não, só escuta. É o primeiro pilar da comunicação não violenta, né? Escutar sem julgar. Conseguem? Quem consegue? Vamos trabalhar, a gente consegue, sim, né? sim. Porque senão a gente já logo, antes de você dar uma interlocução e a pessoa continuar a falar, você já inibe a outra pessoa. Você não precisa dizer uma palavra, você já está inibindo dela ser o que ela é. E se você não permite ela ser o que ela é, ela também não vai permitir você ser o que você é. E aí não há diálogo, né? Não conecta, né, Rô? Não tem conexão. Não tem conexão, e aí isso é muito desafiador, né? Porque as brigas na nossa vida, eu acho que assim, hoje, eu tô lendo um livro muito lindo que um amigo me deu, que é uma chapuletada, que é Minha Querida Mamãe, do Guy Arce, e ele revoluciona a questão da educação, e ele fala que tá tudo Ah, já quero errado. ler. Depois eu te passo, e dá para baixar em PDF, viu, pessoal? E até pelos desafios, né, que eu tenho na maternidade, está sendo incrível, assim, para mim. E a gente aprende muito com o exemplo, né, pessoal? Então, é um exercício. Às vezes, eu já passei por várias situações e me senti muito agredida pela fala das outras pessoas. Naquele momento que isso está acontecendo, eu não tenho, e às vezes eu não tenho estrutura suficiente para já fazer uma escuta para fazer responder. Então eu aprendi a ficar de boca fechada, em vez de deixar a minha mente julgar, criticar, querer dar um soco na outra pessoa, a respirar. Então eu foco tudo que eu posso naquele momento para minha respiração. É como se a minha respiração ela fizesse uma grande tela na minha frente, me protegendo de receber aquela energia que é agressiva, mas ao mesmo tempo não deixar meu mental viajar na maionese, né? Porque às vezes o outro está dizendo coisas para você que não é para você. O problema é com ele mesmo, entendeu? Uhum. Mas isso tudo é exercício, isso é tudo exercício, né? Que a gente tem que ter, e quanto mais a gente vai exercitando, mais a gente vai atraindo pessoas que nos ajudam, que nos trazem suporte nessa caminhada, né? E as pessoas chegam, né, Rô? É incrível quando a gente consegue reconhecê-las assim. E elas chegam e chegam com a energia do ar mesmo. Você fala, poxa, manifestei essa pessoa. A gente manifesta as pessoas também, viu, gente? Não é só dinheiro, não é casa, carro. A gente manifesta as pessoas certas para nossa vida, né? E é interessante quando a gente consegue reconhecer também que elas chegaram. Porque às vezes elas passam e a gente, né? Mas pedir não só para elas virem, para a gente conseguir reconhecê-las. É interessante nosso poder de manifestar. Todos temos, tá? Eu, a Roberta, vocês todos que estão aqui, com certeza. Alguém tem alguma.
história de algo ou alguém que vocês já manifestaram? É interessante isso, né, Rô? Você foi uma manifestação na minha vida. Em vários momentos, legal isso. A gente tem uma história, né, Merce, que logo que eu voltei para São Carlos, né, a gente se encontrou, né, eu, você e a Gabi lá fazendo circo, né, e aqueles experimentos com o improviso que eu trazia da dança com o circo, e vocês super entregues, então a gente tinha noites, acho que era de segunda-feira, né, nesse sentir, e depois de um tempo a gente se encontra de novo numa outra situação, né, e eu acho muito lindo. Hoje, eu sempre que chega alguém na minha vida, eu falo, né, alguma coisa tem aí, né? Então eu tiro os meus pés atrás, também não fico colocando meus pés na frente, sem expectativa, mas eu estou ali disponível para o que está chegando, reconheço aquilo e vou tendo mais clareza e maturidade do que realmente eu quero. Né? Então, às vezes assim, você dá match em alguém, né? E você fala, nossa, que legal, de repente essa pessoa vai dar certo, ou eu vou ter um encontro muito legal. Só que acontece uma coisinha que você vê assim, não. Parece que aquela pessoa entrou para te falar uma frase e você entender que você já passou desse ponto, que você já está num outro lugar e que tudo bem, a pessoa entrou ali e te deu um match, te deu uma palavra e você sentiu que realmente não tem nada a ver. Reverencia, eu falo, nossa, que bom, né? É... Uhum. A Marcinha dizendo que eu sou uma É. linda manifestação, você também, Marcinha, muito querida. E, Mães, o que você acha? A gente já passou de uma hora de live, de vocês agora, pessoal, trazem algumas questões para a gente poder, a Marcela poder trazer aqui para vocês né, a perspectiva dela, e depois a gente vai encerrando, né? O que vocês acham? A Vivi está trazendo que eu tenho muita gratidão pelas manifestações da minha vida. Gente, a Viviane é um ser incrível, viu, Marci? Eu É não um ser... conheço. Você conhece Queria a ter uma Vivi? fotinho. Não, eu tô aqui vendo se tem uma fotinho para ver se eu conheço. Não conheço ainda, né? É uma pessoa incrível, uma pessoa que também tem muito tempo de convivência. E a gente ficou um tempão sem se encontrar e faz algumas semanas que a gente se encontrou e é muito legal quando vê que a pessoa assim voou, a pessoa tá voando, Maravilhosa. né? Isso é muito Aceito sua legal, potência, sua potência. é muito lindo, muito lindo. Gente, ó, um de cada vez para colocar coisas aí, tá? Não fiquem muito com filtro, pessoal, senão a gente não escreve perguntas e questões, né? Eu tenho trabalhado bastante isso nas minhas aulas. Deixa vir, né? E a gente aqui não tá julgando ninguém, estamos todo mundo no mesmo barco, remando, né? Para a gente evoluir realmente, né, mães? Para a gente crescer, para a gente dar suporte Sim. umas para as outras, uns para os outros, né? Trocar. E todo mundo tem algo para ensinar e algo para aprender com o outro, né? Isso é muito lindo, assim, essa perspectiva. Tá todo mundo quietinho aí, gente. Cadê as meninas? Cadê as minhas amigas que entraram aqui, lindas, maravilhosas? Cadê vocês? Eu não sei mexer muito nas lives, Rô. Eu tenho. Minhas experiências são com você aqui, então eu não sei como ver as pessoas, como. A gente não consegue realmente, né? Quando a gente finaliza que eu vou baixar o vídeo, que eu consigo saber todas as pessoas que passaram, né, pelas lives. E hoje, como a gente tem muita live, a gente tem pessoas mesmo que pegam um pouco de um assunto, pegam um pouco de outro assunto, né? A Nath trouxe uma coisa muito legal. Não sei se a Nath vem de você, né? Que é muito bom ouvir e refletir. Sim. E aí vou trazer uma coisinha, Nath, que pode ser muito legal, que é sentir também. Eu, como sou uma pessoa
sou muito da sensação, porque sou da dança e tal, mas eu tenho um mental muito poderoso. Eu comecei às vezes, fecho os olhos e as pessoas estão falando e tal, e eu procuro sentir no meu corpo, né? A Vivi trouxe outra coisa aqui, ó, Mercy. Roberta, é uma linda. Ficamos um tempinho sem nos ver, mas é sempre maravilhoso nossos encontros. Muito gratidão por conhecer você. Eu também, querida. A Denise está dizendo que está amando ouvir a gente. Ah, querida. É isso, meninas. Eu acho que... Mães, quer fazer um fechamento super aí que você faz bem lindo, que você sempre Ah, faz bem lindo, do seu ah, coração? então vamos, olha, eu fiquei meio envergonhada, mas vamos fazer. Me veio assim agora, na hora pra gente respirar um pouquinho só. Vou convidar vocês a fecharem os olhos, colocar a mão direita no coração, a mão esquerda em cima do umbigo, aqui na frente do nosso rara. Nossa, respira fundo, inspira profundo. Solta o ar, relaxa todo o corpo. Traz mais uma respiração lenta e profunda. E se pergunta agora, pergunta para você e para o seu universo, para o nosso universo, o que falta para a gente equilibrar o masculino e o feminino na nossa vida hoje? E se vier uma resposta, se você sentir de compartilhar, de trazer para a gente, pode colocar aqui nos comentários. Se sentir de guardar para você, tudo bem. Se não ouviu, pergunta de novo. Entre em contato com o coração e com a respiração, lenta e profunda. E pergunta: o que falta para eu conseguir equilibrar a minha energia masculina e feminina dentro do meu ser? Aos poucos podem abrindo os olhos, voltando para esse espaço, para o seu corpo. Olha, tem uma manifestação aqui que a Lila está compartilhando com a gente, Rô, você lê? Sim, ela falou assim, ó, que fiquei muito feliz que manifestei a minha vontade de ficar nessa casa. Recebi ontem a notícia que vou ficar na casa. O universo conspirou a meu favor, só tenho a agradecer. E é muito legal, Márcia, porque a Lila tá nos acompanhando há bastante tempo. Todas as lives que você fez, né, comigo, ela estava presente, ela participou das coisas das manifestações que foram feitas nas lives e tudo mais. Que legal, E, gente, validar os acontecimentos. Obrigada por compartilhar, Lila. Que legal. e eu vou compartilhar com vocês que o que me veio aqui é soltar. Eu estou trabalhando muito soltar. Eu acho que eu sinto que eu já soltei muita coisa e tem coisas que estão chegando para eu soltar. E o soltar tem a ver com desapegar e com confiar, né? E, e é muito misterioso, né? Porque todos nós, e eu não sou diferente, a gente gosta de segurança, a gente gosta de saber aonde a gente está indo, mas eu estou aprendendo que o mistério da vida é muito incrível. Então hoje, às vezes, eu solto, e mesmo que eu tenha aquele friozinho na barriga, eu falo, não, vamos lá, né? E se eu estou sentindo que eu tenho que soltar, então eu vou soltar. E esse soltar, ele está trazendo um feminino muito potente, né? Eu tô muito mais ligada com a minha intuição, com as minhas manifestações que vêm acontecendo, né? Cada vez quando uma manifestação se realiza, né, mãe? Se a gente fica muito confiante para manifestar e compreender mais que a gente manifesta mesmo toda a nossa realidade, né?
E é muito legal que nossa mente entende, cara, é possível, realmente funciona, acontece, valida, né? E fica mais fácil manifestar cada vez mais e mais e mais. Olha, Ah, incrível. A Nath compartilhou aqui, Marci, que uma amiga sempre me diz: o mais difícil de dizer o não é manter o não. É, porque a outra pessoa vai te desafiar. A Lila tá dizendo que tá Uhum. muito feliz e a Rê tá falando se permitir ser quem é, se mostrar vulnerável, para integrar o feminino e o masculino. Muito lindo. Maravilhoso, maravilhosos. Oh, gratidão mais uma vez por esse momento, por essa oportunidade. Eu, Sempre agra muito feliz, muito grata de estar aqui com vocês, com você e com vocês. eu agradeço, Marci, e daqui a pouco eu já vou te fazer um outro convite. Tá, joia? Estou aqui aberta a receber. É, que tá vindo aqui, né? Hoje eu deixo mesmo a coisa ir girando, e aí começo a ter as ideias, espero um pouco quando vêm as ideias, e aí depois eu começo a organizá-las, né? E aí eu parto para falar realmente com as pessoas. E está acontecendo isso agora. Veio uma primeira ideia, e aí depois você tá nesse meio, tá bom? Massa, estou aqui, te aguardo. E agradecer também o pessoal que passou pela live, o pessoal que ficou mais tempo na live, que está aqui com a gente agora. A gente está aqui por causa de vocês, né? Porque a energia de vocês é uma energia de sustentação. Sustenta algo que está chegando para nós e que nós estamos vivenciando. E quando chega, a gente tem que escoar, a gente tem que passar para um maior número de pessoas, não é isso, Merce? Exato, compartilhar, multiplicar. Minha cura é a sua cura e a cura do planeta, né, Rô? É isso Vamos aí. trabalhar todo mundo junto. E, Marcela, muito obrigado, viu? Pela sua presença, pela sua energia maravilhosa, pela sua luz, pela sua parceria, tá bem? Eu que agradeço, Rô. Um Gratidão. beijo. Lindas, vocês são maravilhosas também. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.